Olá, meu nome é Júlia Velar, sou orientanda da professora Ecleia Tiesi, sou do curso de História, bacharelado, e eu vou falar da minha pesquisa, que o tema é Experiência Prisional de Mulheres na Ditadura de 64. Esse trabalho, ele foca na experiência de 4 mulheres que deram entrevistas, que foram militantes de esquerda do período do regime militar e que deram entrevistas no início dos anos 2000 para o Laboratório de História Oral, Informação e Documentação. Durante as entrevistas, né, elas falam sobre a experiência delas nos espaços prisionais nos quais elas passaram. Elas vão construindo a memória daquele período, relacionando o que viveram com o espaço em que aconteceram aqueles fatos que elas contam, que elas dividem, né? O ponto em comum, né, que une essas 4 entrevistadas, além do fato delas terem pertencido a organizações de esquerda e além do fato de serem mulheres que foram presas, né, todas por um mesmo motivo, tem o fato de que elas depois de terem passado por instituições como o DOPS ou o DOI-CODE ou a Ilha das Flores, como foi o caso de 2 das entrevistadas A e D passaram pela Ilha das Flores, tem o fato de que elas todas foram transferidas no início dos anos 70 para o presídio feminino Talavera Bruce, que era uma instituição onde elas foram cumprir pena. Elas estavam lá na condição de presas, no caso de presas políticas, e elas viviam sob a administração do presídio, que é um presídio que já existia antes da chegada dos militares ao poder no dia 1º de abril de 1964, né? E é importante sinalizar isso, né, de que o Talavera Bruce era uma instituição penal, que elas foram para cumprir pena, porque a experiência que elas viveram ali destoa da experiência que viveram em outros órgãos de segurança, né? Em outras instituições, que no caso seriam os órgãos de segurança do Estado, que trabalhavam também recolhendo informações de diversas esferas sociais, desde sindicatos a organizações, né, industriais, empresariais, políticos, civis, atuação em movimentos estudantis e etc. Existiam essas instituições que se diferenciavam do Talavera Bruce porque trabalhavam diretamente para o Estado. E na época, mas, assim, falando desse recorte a partir do AI-5, que foi quando as prisões dos ditos subversivos, né, de pessoas que participavam de grupos da oposição, de grupos de esquerda, aconteceu em massa. Foi o momento em que realmente aconteceram mais detenções, né, e por causa do AI-5, quando elas descrevem o espaço prisional do Talavera Bruce, elas falam sobre a divisão das celas, que em cada cela tinha um beliche, e aí tinha um vaso sanitário, uma pequena janela no topo da parede, que a porta do pavilhão do presídio era blindada. Elas se lembram da rotina que elas mesmas criaram, né, enquanto estavam ali reunidas, rotina que elas criaram para tornar o tempo na prisão menos tortuoso, menos pesado. Então elas se dividiam, cada uma assumia uma responsabilidade. Então, por exemplo, uma das entrevistadas, ela conta que a responsabilidade dela era ler sobre o Oriente Médio. Então, eles podiam receber, né, jornais que as visitas traziam, quando elas podiam visitar, né, quando não acontecia nenhuma turbulência, seja dentro do presídio ou fora na sociedade. Então as visitas iam e davam
entravam com jornais, as presas recebiam os jornais e elas tinham acesso à informação, então elas utilizavam isso para passar o tempo, né, para não ficar paradas. E essa organização, né, que elas criaram dentro do espaço prisional do Talavera Bruce diz respeito muito à consciência que elas tinham de que se mantessem unidas, elas seriam mais fortes. Até porque as experiências que elas viveram, né, enquanto presas políticas durante o período do regime militar foram experiências muito extremas que dificilmente seriam compreendidas por pessoas que não pertencem a esse mesmo grupo das presas políticas. Então, já existe essa dificuldade da partilha e, somado a isso, tinha o fato de que elas, dentro do presídio, né, do Talavera Bruce, que era um presídio comum, elas estavam numa ala diferente das presas comuns. Elas ficavam separadas das presas comuns. Então, eram presas políticas, presas comuns. E a rotina estabelecida pela administração do presídio em relação às presas políticas também se diferenciava das presas comuns. Elas não podiam ter um contato, apesar de que em espaços como cozinha e o banheiro de banho, o banheiro coletivo para banho, elas até se encontravam, mas não podiam ter esse contato direto. Por quê? Porque as presas políticas chegavam no Talavera Bruce com a identificação de serem pessoas perigosas, Porque na lógica do regime, como os documentos, como atestam os documentos, como estão escritos lá nos documentos produzidos pelos órgãos de informação do regime, essas mulheres, elas eram de um grupo, elas faziam parte de um grupo considerado subversivo, um grupo que apresentava um risco à ordem nacional. Então, elas não podiam, Elas não podiam se aproximar das presas comuns. Bom, essa questão, Essa questão que eu estava falando delas se unirem, de unidas serem mais fortes, isso, na verdade, fica bem explícito, quando elas falam da experiência que viveram no Talavera Bruce. Mas também, mas a gente também pode perceber isso em outras falas que se referem a outros momentos, a outros espaços. Por exemplo, a entrevistada C, ela diz que não que não passou por métodos de tortura que com ela, no interrogatório dela, não foram utilizados métodos de tortura tão graves quanto outros presos, outras pessoas passaram. Mas ela diz o seguinte, ela diz que ela se lembra, ela não sabia onde ficava o pau de arara ou o choque elétrico, mas ela sabia onde ficava. Ela não tinha ido nas salas, nos cômodos onde estavam, esses instrumentos, mas ela sabia onde eles estavam, porque ela reparava a movimentação dos outros presos que eram levados para um cômodo, e quando saíam desse cômodo, eles se encontravam em uma situação bem diferente da qual eles tinham chegado, eles tinham entrado naquele cômodo, saíam feridos, e isso gerava nela uma compreensão do espaço que ia além da experiência dela mesma. E no Talavera Bruce isso não acontecia, No Talavera Bruce a dinâmica era diferente, porque era uma prisão, elas estavam ali para cumprir pena. Depois elas passariam para julgamento e depois seriam liberadas, As 4 mulheres, elas
foram julgadas e saíram da prisão do Talavera Bruce. E lá no Talavera Bruce, né, era uma instituição prisional, então tinha, por exemplo, um cronograma de visitas, de horários. Elas tinham horário para tomar o banho de sol, elas tinham um dia e uma hora para receber as visitas. E embora as visitas fossem sim controladas, né, porque dependendo da... Se acontecesse alguma turbulência dentro do Talavera, ou se acontecesse algo externo também, isso interferia na visitação, se ia ter ou não visitas. E era a partir dessas, e era com esse contato com as visitas que elas conseguiam obter informações sobre o que estava acontecendo lá fora. Que a memória nela, ela se assimila com o lugar de onde ela surgiu, né? Então, quando as entrevistadas elas vão falar das experiências vividas em outras instituições antes do Talavera Bruce, elas não conseguem, por exemplo, dar uma descrição mais detalhada dos espaços, porque muitas vezes elas chegaram no lugar sem saber para onde estavam indo, né? Então elas não sabiam aonde que ficava. Inclusive a entrevistada D, ela fala sobre isso quando ela conta que numa conversa com o filho dela, enquanto eles estavam passando perto da Ilha das Flores de carro, ele perguntou para ela: você lembra em qual entrada você chegou? E ela não conseguia se lembrar, ela não conseguia visualizar ali naquele espaço, porque ela chegou na Ilha das Flores e realmente não conhecia aquele lugar, não teve uma introdução, né, ao lugar. Já no Talavera Bruce, elas sabiam para onde elas estavam indo, elas sabiam o que acontecia, né, sabiam do que se tratava aquele lugar. E a riqueza nos detalhes, assim, a forma como elas falam daquele lugar é diferente, porque elas tinham mais liberdade para significar aquele espaço, né? Para viver aquele espaço de acordo com as necessidades que elas sentiam, né? Elas se organizavam entre grupos de limpeza, que arrumavam as celas, o banheiro coletivo, que era o banheiro onde elas tomavam banho, no presídio. As entrevistadas, elas contam sobre as rodas de debate, porque elas se dividiam também, né, entre pessoas que liam sobre as atualidades do Oriente Médio ou do Brasil. Tinham pessoas que sabiam falar outras línguas, então ensinavam isso para as outras mulheres. Elas tiveram mais liberdade para criar ali a própria compreensão do espaço. E outro ponto importante na pesquisa, né, outro objetivo da pesquisa, além de discutir a experiência dessas mulheres, é falar sobre os efeitos, sobre as marcas que essas vivências deixaram nas entrevistadas. A entrevistada A, por exemplo, conta que, mesmo depois de ter saído do Talavera Bruce, ela ainda tinha pesadelos onde ela era perseguida. Como conclusão, né, eu percebi, além dos depoimentos serem complementares, né, essas memórias elas não se restringem ao passado, elas são vívidas. E até o momento que foi feita as entrevistas, a memória ela está calcada nos espaços, na experiência dos espaços e também nas marcas que foram deixadas, que essas entrevistas, que são as fontes primárias desse trabalho, elas foram realizadas, foi anos antes da divulgação do relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Foi finalizado o relatório em 2014, em 2014 também foi liberado o acesso aos documentos confidenciais, né, referentes ao período do regime militar no Brasil. Durante, né, a produção desse relatório, vários depoimentos foram colhidos, audiências públicas foram feitas, militares que haviam sido denunciados por violar os direitos humanos e confirmaram participação, né,
atos. A Comissão Nacional da Verdade ela fez uma visita à Ilha das Flores para reconhecer o espaço e também em outras instituições. A partir desse momento, você tem atrelado ali, você tem pontuado o local e a memória referente ao local. Então essa conexão, ela sustenta os relatos das pessoas que pertenciam ao mesmo grupo que essas entrevistadas. Bom, e agora eu queria agradecer a minha orientadora, Ecleia, agradecer a faculdade, né, a Unirio, e agradecer pela oportunidade de estar participando da JIC. E muito obrigada.